Olá, eu queria aproveitar essa efeméride dos 50 anos do golpe de 64 para comentar um pouco uma corrente historiográfica que é muito importante para a gente entender alguns dos debates mais polêmicos sobre a historiografia relacionada ao golpe de 64 e à ditadura militar. Eu estou me referindo à historiografia marxista. Na verdade, hoje em dia, já há alguns anos, existe uma polêmica que contraporia essas leituras de viés marxista a algumas outras correntes que algumas vezes têm sido chamadas de revisionistas e que, enfim, discordam das afirmativas tradicionais do marxismo. Um primeiro aspecto que eu acho importante nessa questão é que aqui no Brasil nós não temos uma historiografia que em outros países, como na Argentina, por exemplo, é chamada de militante, uma historiografia militante em contraposição ao que seria uma historiografia acadêmica. De fato, na Argentina, essa corrente militante é muito forte e tem relação, evidentemente, com o posicionamento político diante de fatos históricos recentes, como é o caso também da ditadura militar ou das ditaduras militares que houve lá na Argentina. Aqui no Brasil, ao contrário, nós não temos uma historiografia propriamente militante, mas nós temos um debate rico do ponto de vista de analistas, intelectuais, historiadores que se posicionam nesse contexto e contra, evidentemente, as interpretações não marxistas, e também de militantes da esquerda que pretendem, de alguma maneira, se contrapor àquilo que os marxistas têm chamado de revisionismo. Então, é esse o tema que eu queria abordar. E um primeiro aspecto que eu acho também, ou uma outra questão que eu acho também muito importante, é a percepção de que foi exatamente contra o marxismo que algumas renovações, algumas problemáticas novas vieram à tona. Eu me lembro especialmente da busca de se ouvir os militares, que foi uma perspectiva muito importante ao longo dos anos 80, com entrevistas sendo feitas com os militares, com o pressuposto seguinte, de que eles não eram meros agentes, meros instrumentos da burguesia, o que seria uma leitura propriamente marxista. Então, para mostrar que esses militares não eram um simples instrumento a serviço dos desígnios da burguesia, diversas entrevistas com eles, com os militares, foram feitas justamente buscando mostrar qual era a visão desses agentes históricos, que afinal foram evidentemente tão importantes, já que se trata de um regime autoritário de viés extremamente militar, uma ditadura militar. Então, isso se deu um pouco em contraposição ao marxismo, que de algum modo, pelo menos alguns autores, aderiam a essa tese de que os militares eram simples instrumento da burguesia. E uma outra perspectiva também importante de contraposição ao marxismo foi a tendência de se buscar evidenciar o papel do Congresso Nacional, do parlamento, dos políticos, na medida em que, para algumas correntes marxistas, esses agentes teriam uma importância menor, haja vista a quase inevitabilidade do golpe, pois, como se sabe, uma das principais leituras do marxismo é que o golpe de 64 decorreria de necessidades de mudanças estruturais no capitalismo no Brasil, especialmente com a incorporação do capital externo
e também diante das circunstâncias estruturais, econômicas e da dominação, da forma de dominação das relações de classe que haveria no Brasil e que precisariam ser mudadas. Eu estou me referindo àqueles autores que, de algum modo, aderem à tese de que as relações de dominação que havia no Brasil antes do golpe eram marcadas pelo que alguns chamam de populismo, ou seja, relações que incorporavam as massas através de alguma forma de negociação, inclusive de manipulação, numa dialética de incorporação e controle. Essa forma de controle, de dominação de classe, conhecida como populismo, estaria se esgotando e, portanto, o golpe de 64 veio no sentido de impor relações de dominação, verdadeiramente de subordinação das classes dominadas, inclusive pela violência, por meio da violência. Então, quando correntes, ainda nos anos 80, isso tudo se deu, chamavam a atenção para o papel desses outros agentes históricos ou dessas instituições, como o caso do Congresso Nacional, no qual teria havido uma espécie de incapacidade de tomar qualquer tipo de decisão, esses autores, naquela ocasião, se contrapunham ao marxismo para afirmar que, bem, é preciso conhecer a dinâmica propriamente política daquela época e não supor que o golpe de 64 tenha sido uma espécie de determinação inevitável dessas supostas necessidades de mudança da inserção do Brasil no capitalismo e da forma das relações de dominação classista que aqui havia. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho interessante. Na verdade, foi nesse debate com o marxismo que surgiram algumas interpretações historiográficas alternativas e, portanto, aí eu já creio que é preciso, inclusive, distinguir e reconhecer a própria importância da historiografia marxista, se não pelos seus acertos, evidentemente ela tem muitas limitações, mas por essa capacidade de provocação. Isso que eu estou me referindo, a incorporação dos militares como sujeitos históricos que deveriam ser analisados, a incorporação do Congresso, da política, tudo isso aconteceu ainda nos anos 80, portanto, muitos anos atrás. E esse debate entre correntes marxistas e outras interpretações, portanto, é uma coisa que existe faz muito tempo. Recentemente, nos últimos 10 anos, mais ou menos, um outro confronto entre marxistas e não marxistas surgiu em torno da temática do golpe da ditadura militar. Esse confronto diz respeito a uma circunstância histórica segundo a qual a democracia, no período de 64, não era valorizada por nenhum agente histórico. Evidentemente, não era valorizada pela direita, tanto que deu um golpe, mas muitos analistas chamaram a atenção para o fato de que também a esquerda não era, assim, nenhuma amante da democracia. Isso acendeu muitas polêmicas e debates na medida em que há uma leitura, inclusive no contexto da militância dos direitos humanos, segundo a qual a esquerda foi o principal agente histórico de resistência à ditadura militar. Não só a luta armada, mas também a esquerda que atuou no período que a gente costuma chamar de resistência democrática depois da derrota da luta armada. Ora, quando essa nova historiografia, vamos chamar assim para facilitar, chama atenção para o fato de que a esquerda também não era lá muito democrática em 64, já que tinha, evidentemente, um projeto de tomada do poder
pela força, com uma proposição de natureza revolucionária, socialista, comunista, o que fosse, as reações, evidentemente, não se fizeram sentir diante dessa compreensão, afinal de contas, de qual foi o papel da esquerda. Alguns autores, por exemplo, chamam a atenção para o fato de que a atuação do próprio presidente João Goulart, sobretudo no momento final da sua trajetória política, foi marcada por algumas afirmações que geraram desconfianças no que diz respeito às suas pretensões de superar o Congresso Nacional. Ele nunca chegou a falar isso de maneira decisiva, mas em alguns momentos, em alguns discursos, ele mencionava essa necessidade de, através de comícios, de manifestações populares, fazer ver ao Congresso Nacional a necessidade de aprovação das reformas de base. E outros atores, como Leonel Brizola, esses sim eram bastante agressivos em relação ao Congresso Nacional, de modo que analistas recentes têm chamado a atenção para esse fato e, portanto, isso acende um debate óbvio com a esquerda. Além dessa questão da ofensiva da esquerda, da sua posição ofensiva de natureza revolucionária, há também a questão delicada do apoio da sociedade ao golpe de 64 e, em alguns momentos, da ditadura. Apoio de parte da sociedade. Essa também é uma questão polêmica que alguns autores marxistas têm questionado, no sentido de que a leitura tradicional coloca a sociedade como vítima desses conspiradores, desses golpistas que derrubaram Goulart e, evidentemente, da repressão da ditadura militar. No entanto, é um aspecto que não se pode negar. De fato, houve, da parte de muitos setores da elite, da imprensa, da igreja e de instituições que depois se tornariam oposicionistas, como a OAB e a ABI, uma atitude, se não de apoio, muitas vezes dúbia em relação à deposição de Goulart. E em diversas delas, francamente, de apoio, como no caso da igreja e da grande imprensa em geral, sem falar no apoio de setores importantes da classe média, com as famosas marchas da família, com Deus pela liberdade. É claro que esse apoio depois entrou numa dinâmica histórica que, inclusive, levou à sua diluição. O governo de Castelo Branco foi muito impopular por conta do saneamento financeiro e outras iniciativas de arrocho salarial, por exemplo, de modo que, no fim do governo Castelo Branco, esse apoio inicial ao golpe, à derrubada de Goulart, que havia por parte, por exemplo, de setores da classe média urbana, diluiu. Mas, evidentemente, houve esse apoio. Por que essa questão, ela de alguma maneira incomoda? Ela incomoda porque prevalece, de algum modo, após eventos traumáticos como as ditaduras militares, uma leitura que, de algum modo, é vitimizadora. Isso é natural, isso acontece sempre, aconteceu e acontece na Argentina, em diversos países, inclusive em países como a França, que foi ocupada pelo nazismo, enfim, é uma reação de algum modo natural das pessoas, dos analistas, essa pela qual, após o fim dos regimes autoritários ou de eventos traumáticos de modo geral, se constitua uma espécie de leitura binária. Alguém é um agente do mal e a sociedade foi vítima. Portanto, quando a gente fala que houve apoio de alguns setores da sociedade, se incomoda essa memória, que é uma memória prevalecente. É mais ou menos inevitável que prevaleça esse tipo de memória. Agora, evidentemente, o historiador tem obrigação
de chamar a atenção para a complexidade dos fenômenos e, evidentemente, uma leitura binária, segundo a qual, de um lado, havia mocinhos e, de outro lado, havia bandidos. Isso é uma leitura um tanto ou quanto simplificadora da questão, né? Porque afasta essa possibilidade de crítica. Inclusive, um outro aspecto que também costuma ser motivo de confronto entre marxistas e outros autores, a crítica da luta armada. A crítica da luta armada. A luta armada é, em geral, heroificada, mitificada como sendo uma ação que seria exemplar no sentido de resistência à ditadura e, portanto, de retomada da democracia. Mas as ações armadas, a chamada luta armada, ela também deve ser criticada, ela também pode ser considerada historicamente, é nesse sentido que eu falo de ser criticada, para, afinal, nós avaliarmos qual foi a sua importância, a sua trajetória, o seu significado e, inclusive, a contribuição da luta armada para a volta à democracia, o que, por exemplo, do meu ponto de vista, me parece foi uma contribuição nula, já que a repressão muitas vezes usava a luta armada como pretexto para manter-se operante no poder e continuar reprimindo, mesmo depois que a luta armada já havia sido derrotada. Então, essa é uma temática delicada, né? A temática da crítica da luta armada, a temática do apoio de setores da sociedade ao golpe e à ditadura, tudo isso tem levantado polêmicas que, no entanto, me parece que são muito úteis para o avanço da compreensão, até porque isso enseja o tratamento dessas questões. Eu acho que aí operam essas características típicas da história do tempo presente, que são o distanciamento e o recuo temporal. Evidentemente que a gente deve buscar um certo distanciamento dos temas, mesmo quando se trata de história de períodos remotos, mas no caso da história de eventos traumáticos, esse distanciamento é fundamental para que o historiador possa tratar dessas questões polêmicas, desses temas tabu, mesmo que esse tratamento o incomode, como, aliás, talvez seja a principal meta do trabalho historiográfico, chamar a atenção, incomodar nesse sentido, chamar a atenção para a complexidade dos fenômenos. Então, o distanciamento e o recuo temporal, eles têm permitido que a gente trate hoje em dia dessas questões de maneira menos apaixonada, com menos envolvimento político, e eu creio que isso é o que tem ensejado esses confrontos, esse debate historiográfico que, no entanto, a mim parece muito útil, inclusive no sentido de chamar a atenção para as fragilidades de todas as correntes historiográficas. As fragilidades do marxismo são muito conhecidas, o apego, talvez demasiado, às explicações fundadas num determinismo estrutural, de viés econômico, o apego, talvez demasiado, à interpretação fundada na ideia da estrutura de classes, né, e alguns setores que não são nem a classe dominante, nem a classe dominada, às vezes ficam de fora dessas análises. Mas, além das fragilidades do marxismo, há fragilidades também nas correntes historiográficas novas, que muitas vezes, no afã de mostrar que havia pouco apreço pela esquerda à democracia, de que eventualmente Brizola ou esse ou aquele personagem também não tinham grande apego e, quem sabe, até planejavam uma intervenção mais dura contra o Congresso Nacional, ou de que esses setores da sociedade apoiavam o golpe. Muitas vezes essas correntes resvalam no terreno da denúncia,
da denúncia no sentido de que, bom, então aquele personagem também apoiou o golpe, portanto, ele também é condenável. Eu creio que essas perspectivas denuncistas não têm grande densidade historiográfica, porque denunciar o mal, eu tenho dito isso muitas vezes e alguns não entendem, denunciar o mal é uma obviedade. Ninguém precisa estudar tantos anos, fazer mestrado, doutorado em história, para denunciar o mal. Isso é uma coisa inerente ao ser humano, pelo menos aos seres humanos sadios, e é claro que nós todos denunciamos e condenamos o mal, mas a explicação histórica ela é mais sofisticada. A explicação histórica demanda uma abordagem das múltiplas interpretações e testemunhos que estão à disposição do historiador. E, portanto, também há riscos quando a gente aponta o apoio dos setores da sociedade, o desapego da esquerda, pela democracia, porque isso transparece em alguns momentos, quando nos tem cuidado, denuncismo. Eu creio que a historiografia sobre o golpe, como a gente está vendo com o lançamento de inúmeros livros, agora por ocasião dos 50 anos do golpe de 64, vai se enriquecer muito com o passar do tempo, com o crescimento das problemáticas que podem ser abordadas, inclusive essas problemáticas tabu ou delicadas. Nós ainda temos muito a fazer em relação a esses temas que até bem pouco tempo atrás não se comentava. E é compreensível que não se comentasse, porque durante a ditadura, você fazer a crítica da luta armada da esquerda era uma coisa praticamente de nonsense. Aquelas pessoas estavam lutando contra a ditadura. E, portanto, há um envolvimento tremendo da história com a política, da história do tempo presente com a política. A questão do distanciamento ou do recuo temporal, portanto, é essencial. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigado. Até a próxima.